Quem está obrigado a declarar imposto de renda em 2025? Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Quem está obrigado a declarar imposto de renda em 2025? Lembrando que esse é o primeiro ponto. A declaração do imposto de renda, ela vai começar agora, na segunda, no dia 17. Mas a obrigação de pagamento do imposto de renda, ela é anual? Sim ou não? Respondam para mim. E a resposta é não. O imposto de renda, ele é apurado pelo regime de caixa em bases mensais. Isso é uma coisa que você precisa saber. Então, por exemplo, quem aí é CLT, tá? Quem é CLT? Você é CLT, você tem a opção de pegar e descontar o imposto de renda somente lá no final do ano, na sua declaração? Não. Você vem descontado esse imposto de renda todos os meses, correto? Então, a obrigação de pagamento do imposto de renda, via de regra, ela é mensal pelo regime de caixa, tá? Ele é apurado no regime de caixa em bases mensais. Agora, necessariamente, se eu tive qualquer tipo de recolhimento de imposto de renda, eu preciso declarar o imposto de renda? E a minha resposta é não. Então, existem critérios que vão fazer com que você possa ou não ter que declarar imposto de renda. E esses critérios estão previstos onde? Respondam para mim. Aí você já vai lembrar dessa aula. Isso é uma obrigação, quem tem que declarar, declaração é obrigação acessória, portanto, na instrução normativa. E a Receita Federal já nos adiantou hoje, tá? Que quem vai ser obrigado a declarar imposto de renda vai ser quem receber rendimentos tributáveis superiores a 33.888. Então, essa é a primeira regra, 33.888. No ano passado, em 2024, tinha sido um valor de 30 mil e pouquinho. Esse ano é 33.888, tá? Então, quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a 33.888 vai ter que fazer a declaração do imposto de renda. Agora, Gabriel, o que é um rendimento tributável? Vamos lá, o que é rendimento tributável? Exemplo de rendimento tributável. Salário, muito bem. O que mais? Aluguel, muito bem. Rendimentos de autônomos, muito bem. Então, são vários rendimentos que são rendimentos que nós chamamos ali de rendimentos tributáveis. Portanto, a primeira coisa que você precisa saber é que se um potencial cliente chegar para você e falar assim, olha, cara, eu sou juiz, eu tenho que declarar imposto de renda. Eu sou juiz de futebol, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou funcionário público, eu sou analista financeiro, eu tenho que declarar imposto de renda? A sua resposta é, não é assim que faz os cálculos. A primeira coisa que eu tenho que te perguntar é que o imposto ele é sobre a renda, ele não é sobre a pessoa. Então é o quanto você recebeu no ano de 2024. E a primeira regra que você vai fazer, a primeira pergunta que você vai fazer é falar o seguinte, olha, você tem rendimentos tributáveis superiores a 33.888? E aí a pessoa vai te apresentar o informe de rendimentos dela, tá? Que as empresas já devem ter oferecido para os seus colaboradores. Então ela vai ter que falar e você vai ter que olhar o seguinte, ó, tem rendimento tributável aqui superior a 33.888, então você tem que declarar. Então essa é a primeira regra e a mais importante que vai fazer aí com que as pessoas tenham que declarar, tá? Eu não sei quanto dá 2 salários mínimos anualizados, se alguém puder fazer essa conta para saber quanto vai dar, beleza? Outra hipótese, né? Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, superiores a 200 mil. Então isso aqui não mudou em relação ao ano passado. Se você recebeu um rendimento isento, um exemplo de rendimento isento, alguém consegue me falar? Um exemplo de rendimento isento? Dividendo. Então dividendos hoje de empresa, eles são isentos. Rendimentos de caderneta de poupança, rendimentos de LCI, LCA, CRI, CRA, rescisão de contrato de trabalho, seguro. Existem uma série de doações. Doação é um rendimento que incide ITCMD, que é um imposto estadual,
pensão alimentícia. Então, Gabriel, eu recebi 20 mil reais de pensão alimentícia no ano. Eu tenho que declarar? Sim ou não? Não. Por quê? Porque está abaixo de 200 mil reais. Então, é sempre o seguinte, você sempre tem que olhar o total de rendimentos que a pessoa recebeu e comparar com as regras que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Se você é aluno lá da Escola Contábil, se você não, a gente vai fazer uma oferta bem legal na sexta-feira, 9 horas da manhã. Você tem a comunidade de alunos, nossos professores, eles podem te ajudar também. Tem a nossa inteligência artificial treinada, inclusive, para ajudar você, tá? Então, rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte superiores a 200 mil reais. Aqui, por exemplo, o que é um tributado exclusivamente na fonte? O tributado exclusivamente na fonte, pessoal, é um rendimento, por exemplo, de loteria, um Big Brother da vida, é um prêmio que você recebeu e já veio descontado ali o imposto e acabou, tá bom? Show de bola, tudo certo? Podemos seguir? Quase 6 mil pessoas aqui assistindo, muito bom mesmo. 13º salário, Iraci falou muito bem, tá? O que mais? Quem teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto. Então você vendeu uma casa ou você vendeu algum tipo de bem, você vendeu a sua empresa e você teve que pagar ganho de capital. Então quando você vendeu algo e você teve ganho de capital, lucro, e você tem que pagar imposto sobre isso, você vai ter que declarar imposto de renda. Beleza. A próxima regra é essa daqui. Quem realizou operações de alienação em bolsa de valores, de mercadorias de futuros e assemelhados, cuja soma foi superior a 40 mil reais, tá? Com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto. Portanto, uma modalidade muito comum de pessoas que vão procurar vocês, profissionais contábeis, para que vocês possam fazer declaração de imposto de renda, são pessoas que têm investimentos em bolsa de valores, tá? Antigamente, vamos supor, tem uns 3 anos, existia uma regra que era o seguinte: se você investiu R$1 em bolsa de valores, você é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Então, imagine que eu, Gabriel, não tenho nenhuma fonte de renda, eu não trabalho, eu não faço nada, e eu investi R$1, comprei um fundo lá, Maxi Renda Fixa, que custa menos de R$10, se eu não me engano, na bolsa. Isso faria com que eu entregasse toda a declaração do imposto de renda. Aí, às vezes, eu não tenho nenhum conhecimento, porque eu comprei um fundo imobiliário de R$10, eu teria que pagar um contador R$200 para ele fazer minha declaração. E eu te pergunto, faz sentido isso? Talvez não tanto, né? Essa regra, ela foi uma regra que surgiu, na realidade, quando a Bolsa de Valores era um mercado de capital muito mais inacessível para as grandes massas, vamos assim dizer. Antigamente, investir em bolsa não era uma coisa de pobres mortais, vamos assim dizer. Quem investia em bolsa antigamente eram as pessoas mais abastadas. E aí, cara, isso foi mudando com o tempo, né? O nosso mercado de capital foi evoluindo. Só que aconteceu um fato muito curioso. Olha só que interessante, tá? No ano de 2022 ou 2021, eu não me lembro ao certo, o Nubank, ele resolveu abrir o capital. Então, o que abriu o capital? A empresa ela vai oferecer as suas ações na Bolsa de Valores. Tudo bem, muito bom, isso é muito bom para a empresa de modo geral. Só que aconteceu um fato curioso que o Nubank falou o seguinte: olha só, e não é só isso. E você que é acionista, você que é correntista do Nubank, você vai receber um pedacinho do Nubank. Cara, olha só que loucura. Uma empresa desse tamanho parece que não tem um contador tipo você para orientar, né? E aí, o que era esse pedacinho do Nubank? O pedacinho do Nubank era cada correntista do Nubank, conforme o valor que ele tinha, ele ia receber um pedacinho de uma ação do Nubank. 5 centavos, 10 centavos, R$1, R$5, R$3,80, cara, era coisa de louco. Só que sabe o que aconteceu? Quando ele fez isso, automaticamente esses não sei quantos milhões de brasileiros, eles foram para a regra do imposto de renda
que tornou essas pessoas obrigadas a declarar? Eu não sei se alguém que recebeu o pedacinho do Nubank, se tem alguém que recebeu, me fala aqui o valor que você recebeu. E aí, cara, porque você recebeu um negócio, você ia ter que declarar imposto de renda. Só que eu acho que a Receita Federal percebeu isso e ela falou o seguinte, falou, olha, não faz sentido. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar essa regra. Agora, para quem tem operação em bolsa, é só se você alienou. O que é alienou? Alienar é vender, tá? Mais do que 40 mil reais. Ou se você fez uma operação em que você teve que pagar um DARF, vamos assim dizer. O que é o DARF? DARF é o documento de arrecadação ali do governo para você pagar quando você teve lucro numa operação, por exemplo, de day trade, né? Ó, a Patrícia falou, eu recebi 2,80, então provavelmente você foi obrigada a declarar na bolsa. Alguém falou, eu recebi 17 centavos. Então essa pessoa foi obrigada a declarar o imposto de renda. Não foi obrigada porque talvez a Receita Federal ela fez vista grossa. Ou ela mudou isso bem no ano, não me lembro agora. Mas porque ela recebeu 17 centavos. É maluquice, né, cara? É Brasil, o Brasil é muito louco. E aí aconteceu isso, tá? Outra regra que nós tínhamos ali, que mudou, é o seguinte. Gabriel, eu tenho um bem, eu sou obrigado a declarar imposto de renda? Agora, se você tem uma casa, se você tem um carro, se você tem qualquer tipo de bem, você só é obrigado a declarar imposto de renda por esse motivo se esse bem ele for superior a 800 mil reais, tá? Só que é o seguinte, ó, se eu fui lá e eu comprei uma casa e financiei em 40 anos, só que eu só dei a entrada de 20 mil, só que esse apartamento está avaliado em 1 milhão, isso não me encaixa nessa regra. Por quê? E daqui a pouco a gente vai até entrar numa novidade do imposto de renda que diz muito respeito a isso aqui, porque os bens no imposto de renda, e aqui já fica uma grande lição para vocês, eles são declarados pelo valor de mercado ou pelo valor pago? Respondam para mim. Pelo valor pago. Então, os bens no imposto de renda, eles são declarados pelo valor pago. Então, se eu comprei, se o seu cliente, ou eu ou você, comprou uma casa de 1 milhão, só que você só pagou em espécie R$1.000, é um exemplo extremo, isso não acontece. Ninguém consegue comprar uma casa de 1 milhão dando R$1.000 de entrada. Mas você só vai conseguir, você só tem que declarar no imposto de renda o valor de R$1.000. Tanto que hoje, na coletiva de imprensa, o auditor fiscal, o senhorzinho, ele chegou e falou o seguinte, ele falou, cara, a gente vai travar agora isso no imposto de renda. Então, uma vez que você declarou o valor que você pagou ali, você não vai conseguir mais mudar. A gente até postou isso no Instagram, até a gente postou isso lá no Instagram do Contabilidade Facilitada, e uma aluna falou o seguinte, que pena, porque eu adoro ficar mudando o valor dos meus bens no imposto de renda. Ela falou isso porque as pessoas faziam isso. Então, o que vai acontecer agora? A Receita Federal vai travar. Você não vai conseguir mais ficar mudando o valor dos seus móveis, imóveis e essas coisas assim por diante. Beleza? Então, basicamente, as principais situações que vão te obrigar a declarar imposto de renda são essas. A que mais vai aparecer para você, basicamente, são os rendimentos tributáveis, tá? Os outros, bolsa, rendimentos isentos, posse de bens, essas são situações um pouco mais excepcionais, tá? Podem aparecer? Cara, podem aparecer, mas são um pouquinho mais excepcionais, beleza? Podemos seguir? Soma de todos os bens ou é por valor individual? Soma de todos os bens em 31 de dezembro, valor pago. Ótima pergunta. Beleza? Muito bom.